Olá, amigos ouvintes da Divulgar, tudo bem? Retomando as nossas reflexões da revista O Reformador, janeiro de 2017, nas páginas 53, 54 e 55. Ela é um pouquinho extensa, mas é um assunto bem interessante, vocês vão gostar. O título é Mentes Amassadas, Rabiscadas, também escrevem suas histórias. É da nossa querida Sônia B. Wolfman. E ela começa assim: muito é indagado sobre o nível de captação e entendimento que têm as pessoas com deficiência mental quanto ao acesso às leis divinas inscritas na consciência de cada um. Primeiramente, precisamos compreender que essas leis não se encontram numa região corporal específica, mas em nossa alma, no espírito que anima o instrumento físico. Sendo assim, no parâmetro da materialidade, a incapacidade ou a debilidade das funções mentais ou cerebrais para a apreensão e a expressão de uma conduta não condiz exatamente com as condições espirituais para esta ação. João Alberto Freire, em sua música De Cabeça para Baixo, traz um simbolismo muito interessante da capacidade perceptiva da pessoa com deficiência mental. Quando o autor se refere à sua mente é um livro aberto, escrito com palavras de cabeça para baixo, a minha mente é um papel rasgado, rabiscado e amassado. Fica claro que há em um dar-se conta de que algo existe, mas não é totalmente compreendido no início, pois o outro tem à mostra uma diferença que ele percebe e também sabe que não está esvaziado, porque de algum modo o papel existe, só que rasgado, amassado e rabiscado. Contudo, muitos de nós, em algumas medidas, temos a capacidade de ler invertido, de cabeça para baixo, mesmo que não foi escrito. Logo é algo possível de ser entendido. Assim é necessário a busca de estratégias para que isso aconteça. Mesmo que o jeito seja simbolicamente nos colocarmos plantando bananeiras, como na história de Rubens Alves, o gambá que não sabia sorrir. Ou seja, deslizamos pela empatia em direção ao outro. É importante, pois não ocorre a impossibilidade espiritual da decodificação da aprendizagem em nenhuma circunstância. E esse reforço é feito quando ainda na letra da música de cunho espírita encontramos: sim, eu rabisquei, sei, eu amassei, mas eu vou mudar, vou me melhorar e vou agradecer. Se você puder me ajudar, se você quiser me ajudar, olha que interessante, sim, eu rabisquei, eu amassei, eu vou mudar, vou melhorar e vou agradecer. Se você puder me ajudar, se você quiser me ajudar. Bem forte esse parágrafo, né, dessa música de cunho espírita, que ele nos fala da necessidade que nós temos de ter alguém para nos dar uma força, né? Alguém para estar do nosso lado, pegando na nossa mão e falando: vamos lá, vamos melhorar, você pode, né? Quando ele fala: eu rabisquei, eu amassei, mas eu vou mudar. Você pode me ajudar? Quantas pessoas, quantos irmãos nós encontramos ao longo da nossa caminhada precisando dessa resposta: você pode me ajudar? Não é verdade? Continuando. Outra compreensão necessária é de que existem níveis diversos de deficiência mental,
Portanto, a generalização torna-se mais prejudicial do que realmente possamos dimensionar. A generalização torna-se mais prejudicial do que realmente possamos dimensionar. A gente não pode pegar todo mundo e jogar no mesmo saco, né? Generalizar. Nós precisamos olhar os nossos irmãos individualmente. Cada um é cada um com seu problema, cada um com sua solução, cada um com seu jeito de ser, cada um com seu jeito de agir. E assim a gente consegue caminhar junto. Unindo-se às duas argumentações, depende-se de que o evangelizador deve adotar não apenas uma posição de análise, mas de profunda observação e vigilância dos preceitos morais, filosófico e até científico da doutrina espírita. Aquela premissa de que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Na mesma sala, digamos assim. Nós temos um grupo de pessoas dentro de um centro espírita que trabalha em prol dos irmãos que estão chegando, buscando socorro para as suas mazelas, as suas dores, as suas dúvidas, as suas angústias, né? E aí a gente pega todo mundo, joga na mesma sala e faz a mesma oração e dá a mesma palestra. Tá correto isso? Não. Nós precisamos olhar um a um, individualmente. Porque ali não tem ninguém igual, nem na dor, nem na alegria, nem na tristeza, nem na angústia, nem no desespero. Cada um é um. Cada um é um. E é por isso que nos centros espíritas existe o acolhimento individual. Nós montamos uma equipe e as equipes ficam em locais direcionados, né, organizados e recebendo os irmãos que estão chegando, necessitando de auxílio, um a um. Ouvindo cada um em separadamente, orientando cada um em separadamente. Porque cada um é um. Insisto nessa colocação. Nós somos únicos, nós não somos igual a ninguém. Em nenhum sentimento, em nenhuma situação. Continuando. O fato de algumas pessoas com deficiência mental apresentarem um comportamento mentalmente debilitado ou deficitário e não infantilizado, como frequentemente é dito ou rotulado, não significa, por exemplo, que tenham de permanecer ancoradas por toda essa encarnação na infância ou na adolescência. Muitas consequências podem advir de tal condução. A gente tem essa mania de falar assim, né? Quando tem uma pessoa com problema mental, é assim, ele é uma criança. A reflexão está falando que não, que a gente não pode exemplificar, ancorar eles na infância e na adolescência. Ele é um adulto diferenciado. De partida será uma completa falta de percepção da realidade pelo evangelizador, pois as modificações hormonais, fisiológicas e intelectuais vêm acontecendo, mesmo que algumas pessoas não queiram enxergar isso. Eu tenho um neto que ele não tem problema mental, mas ele é uma criança diferenciada porque ele é autista. E a gente tem essa mania de chamar meu bebê. Ele já é um homem de 19 anos. Ele chama meu bebê. É uma criança crescida. E eu estou aprendendo aqui com essa reflexão que as modificações hormonais deles, fisiológicas e intelectuais, aconteceram normalmente. Mesmo que eu não visse, não tenha observado e tenha mantido ele lá no meu bebê. Interessante, né? Melhorias intelectuais são mencionadas, visto que em algumas medidas elas ocorrem, a menos que o grupo familiar, social e educacional seja completamente desestimulante e não incentivador de oportunidades. Essas modificações intelectuais podem não acontecer na velocidade
na dimensão e na qualidade que esperamos, mas ocorre na proporção das possibilidades do outro, possibilidade que muitas vezes somos incapazes de aceitar, ou seja, as limitações. Todos nós temos limitações. Mesmo nós com mentes saudáveis, que nós achamos que temos a mente saudável, eu acredito que ninguém tem mente saudável, no contexto que a gente vive, nessa correria, nessas angústias, essas dores, esses sofrimentos que a gente vivencia no mundo de provas e expiação, eu não acredito que nós temos 100% mente saudável. Pelo contrário, as clínicas de psiquiatras estão cheias de pessoas procurando médico por conta de ansiedade, por conta de síndrome do pânico, né? Então, mente saudável é longe da gente. Mas a gente precisa ver as possibilidades, né? Assim, não olhar para a diferença do outro fala diretamente de uma incapacidade de ver a discrepância, de um desconhecimento tanto de funcionalidade e dinâmica da deficiência mental, quanto da mensagem trazida pela doutrina espírita. No momento em que, hipoteticamente, colocamos um jovem adulto de 27 anos para ser evangelizado com crianças de 8 anos, estamos faltando moralmente com respeito à condição e necessidades daqueles que apresentam deficiência mental. Isso acontece muito, muito. A gente já automaticamente não percebe que aquele ser cresceu, desenvolveu. Ele só tem um desvio mental, mas ele tem todas as nuances e as necessidades e as características de um adulto. Ele não pode ser tratado como criança e a gente faz isso automaticamente. É incrível. A gente precisa reavaliar esse nosso comportamento. E essa reflexão, ela aponta o dedo para muitos de nós, inclusive para mim, que temos essa mania de olhar as pessoas que têm algum problema mental, algum problema de deficiência cognitiva, a gente olha como criança. A gente não deixa que ele coloque as suas experiências, as suas inteligências à tona. A gente fica podando. Olha, estou emocionada com essa descoberta aqui nas minhas mãos. Como eu falei, estamos faltando com respeito ao ritmo e às possibilidades da criança. Estamos faltando com respeito aos anseios dos pais, com o autorrespeito à proposta da evangelização. Jesus falou de quê? Falou de amor, de fraternidade, de respeito, de caridade e não de segregação, de inflexibilidade e de proibição. Jesus não falou nada disso. Amor, fraternidade, respeito e caridade. Segregação, inflexibilidade, proibição, jamais. Nas questões 371 a 374 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, são estudados os termos idiotismo e cretinismo. Nomes que na época eram empregados em referência ao termo deficiência mental. Em síntese, os amigos espirituais nos informam que eles trazem almas humanas, muitas vezes mais inteligentes do que supomos, mas sofrendo da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar. Esse sofrimento é consequente ao constrangimento que experimentam e à impossibilidade em que estão de se manifestarem devido a órgãos que não desenvolvidos ou defeituosos. E na condição de espírito livre, eles frequentemente têm consciência do seu estado mental.
Compreendem que as cadeias que eles dificultam ou impedem o voo são provas de expiação. Quando eles se desligam do corpo, que eles vão dormir, que eles saem dessa gaiola, que eu chamo isso aqui de gaiola, eles têm consciência de tudo. E diante desse posicionamento, compreendemos que o espírito, a despeito das dificuldades funcionais no instrumento físico, pode estabelecer processo de compreensão e de acesso às leis morais. As leis divinas, uma atenta observação nos indica, ao longo da atual encarnação dessa pessoa, serem possíveis tais acontecimentos em uma interação mais próxima. E quando, por exemplo, ela esconde, por maldade ou por intenção de surpreender, quando mente ou disfarça um comportamento ou situação, talvez esteja a demonstrar um vestígio do seu entendimento de transgressão de valores do bem e do mal. Né? Quando ele nega, né, a intenção, ele nega, ele esconde com a intenção de surpreender, de dizer eu posso, eu sei, eu estou entendendo. Né? E não podemos, em momento algum, confundir deficiência mental com falta de sentimento, com falta de emoção ou de valores morais e intelectuais. Olha como essa colocação aqui, esse parágrafo é importante. Não podemos, em momento algum, confundir deficiência mental com falta de sentimento, com falta de emoção ou com falta de valores morais e intelectuais. Todos esses sentimentos existem no espírito. Na matéria, não, mas no espírito ele tem consciência. Então, quando ele dorme, que ele se desliga da matéria, ele fica muito triste, porque a gente não permite que ele se desenvolva, a gente está sempre podando, não faz isso, não faz aquilo, não é por ali, é por aqui, não, isso não é para você, você ainda é um bebê, deixa que eu faço. Não é assim que a gente faz? E aí, quando ele adormece a matéria, que ele vai para o espírito, sofre. Como sofre? Essa mente pode ser um papel rasgado, amassado e rabiscado. Mas não é um papel em branco, não é um papel vazio, não é oco. Cabe a nós, espíritas ou adeptos de qualquer outra denominação religiosa, a importante tarefa de auxiliar nesse processo de aprendizagem e regeneração. Porque a ninguém é dada a incumbência de aumentar ou sobrecarregar as aprendizagens contidas no planejamento reencarnatório de cada criatura. A nossa querida Sônia Hoffmann, ela encerra essa reflexão com uma colocação muito séria. Nós não temos direito de podar ninguém. O que foi programado, o que foi planejado para o aprendizado, o planejamento reencarnatório foi feito. Independe de como a matéria vem. Mas o espírito fez o seu planejamento reencarnatório. E ele precisa ser respeitado. Nós não temos o direito, nós não podemos, e nós como espírita, jamais podar um irmão. Precisamos que ele se permita desenvolver no tempo dele, como ele consegue. Não é no nosso tempo nem como a gente quer, é no tempo dele. Essa reflexão, ela se faz necessária a gente ouvir mais de uma vez, não é verdade? Inclusive eu. Para que a gente possa colocar no nosso dia a dia essas informações e colocar em prática,
e deixar de estar chamando os nossos irmãos espíritas de crianças e de bebês. Né? Às vezes a gente vê num corpo de criança já é um espírito adulto, né? Às vezes até mais inteligente do que a gente, muito mais inteligente, muito mais sábio, e a gente está lá, meu bebê, minha criança, meu filho não cresceu. Que história! E é isso, gente. Mais uma vez aqui com essa oportunidade maravilhosa, né, de dividir com vocês conhecimentos da revista O Reformador. Pedir para vocês não deixarem de dar um like, colocar um comentário, fazer uma crítica, para que eu possa ter esse retorno, saber como é que eu estou chegando até vocês. Porque meu intuito é dividir com você conhecimento, estudar com vocês. Né? Porque quando eu leio uma reflexão dessa aqui para vocês, eu já estudei, eu já tirei as minhas conclusões, então é um aprendizado. Graças a vocês eu estou aprendendo todo dia. Não é verdade? Um grande abraço a todos, fiquem todos com Jesus, Maria e José. Tenham todos uma boa leitura e uma boa reflexão. Wanda Barros para divulgar.net. Hoje eu estou emocionada. Até a próxima.